Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que houve ouro no Mundial de Ciclismo para surdos e títulos mundiais na patinagem. Começamos pelo desporto adaptado. O português André Soares conquistou o título mundial da corrida por pontos no Campeonato do Mundo de Ciclismo de Estrada para Surdos, que se realizou na Polónia. Já na prova de fundo de 122 km, André Soares conquistou a prata e João Marques o bronze. Vamos ao ténis. Depois de vencer pela primeira vez em torneios da categoria WTA 125 fora de Portugal, Francisca Jorge não conseguiu superar a primeira cabeça de série e despediu-se na segunda eliminatória na Roménia. A melhor tenista portuguesa da atualidade perdeu pelos parciais de 1-6 e 3-6 para a argentina Maria Lourdes Carla em 93 minutos. Jaime Faria não conseguiu repetir o feito de Henrique Rocha e perdeu com Casper Ruud por 6-7 e 2-6 no encontro que deu a vitória à Noruega em Oslo nas qualificações da Taça Davis. A seleção nacional vai ter de jogar um play-off em fevereiro de 2025 para evitar a descida de divisão ao invés de disputar a ronda de acesso à fase final da Taça Davis. Partimos para a patinagem. Madalena Costa sagrou-se bicampeã mundial de patinagem livre no escalão de júniores nos campeonatos do mundo que decorrem em Rimini, em Itália. Emma Souza e Diogo Carvalho, atletas da seleção nacional, triunfaram em pares de dança igualmente no escalão de júniores e sagraram-se campeões do mundo nos World Skate Games 2024. Já Diogo Craveiro conseguiu mais uma medalha para Portugal, mas foi vice-campeão na patinagem livre no escalão de séniores. No ciclismo, Daniela Campos foi 15ª classificada na prova de fundo para sub-23 femininas do Campeonato da Europa de Estrada, que se realizou na região belga de Limburgo. Na prova masculina de elite, as más notícias para Portugal começaram logo com a doença de Yuri Leitão, impedindo o campeão olímpico de pista de competir. O segundo azar aconteceu com o Ivo Oliveira durante a prova, foi vítima de um furo, sinalizou a situação, mas o carro de apoio não foi chamado e acabou por abandonar. Já Rui Oliveira estava colocado para discutir os primeiros lugares, até que um toque com o neerlandês Olav Koye deixou a bicicleta do português impraticável, sendo obrigado a cortar a meta a pé. Avançamos com o hóquei patins. A seleção nacional sub-19 é vice-campeã da Europa depois de ter perdido a final do Campeonato Europeu que decorreu em Novara, em Itália. Portugal enfrentou a congénere espanhola na partida pela conquista do título, acabando por perder por 1-3. Na ginástica, a seleção nacional assegurou a conquista de 2 medalhas no Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática que decorre em Guimarães. No escalão de júniores, no pavilhão multiusos da cidade de Berço, o par feminino de Sofia Ferreira e Joana Silva alcançou o segundo lugar da competição. Ainda na mesma categoria, na competição de grupos femininos, Leonor Carreira, Emma Fernandes e Alicia Santos fizeram um exercício de 28,100 pontos que lhes valeu a medalha de bronze. Na competição de pares masculinos, a dupla de Gustavo Fernandes e Rafael Santos ficou em 4º lugar. Já o par misto de João Carreira e Maria Henriques foi 5º classificado. No futebol de praia, a seleção nacional conquistou a superfinal europeia da Divisão A, que se realizou em Algero, na Sardenha. Portugal bateu precisamente a equipa da casa, os italianos, na final por contundentes 5-1. A equipa portuguesa somou o 9º troféu da sua história, recuperando o título que fugia há 2 anos, pois o último triunfo tinha sido em 2021. Já a seleção feminina ficou no 2º lugar nesta superfinal europeia, pois perdeu na final da prova para a Polónia por 1-5. Vamos ao atletismo. O português Pedro Pichardo venceu a final do triplo salto da Liga Diamante em Bruxelas, na Bélgica, ao alcançar os 17,33 metros. O outro português que esteve em ação em Bruxelas, mas nas provas dos escalões jovens, Samuel Faliu Mané, de 17 anos, foi 5º no salto em altura, com 1,85 m. No handball, o Águas Santas foi ganhar ao Reduto do Belenenses na 3ª jornada do Campeonato Nacional, somando o 2º triunfo consecutivo. Depois da derrota na primeira ronda, a equipa da Maia encontrou o caminho das vitórias e obteve mais uma na deslocação complicada ao Restelo, batendo o Belenenses por 25-24. Já o ABC de Braga recebeu e venceu o Nazaré Dom Fuas nesta 3ª ronda por 36-31. Enquanto o Vitória de Guimarães perdeu em casa para o Benfica por uma diferença considerável de 27-41. Nas restantes partidas, o Sporting foi ganhar ao Reduto do Avanca por 39-21, o Futebol Clube Porto ganhou por 35-26 ao Sporting da Horta e o Marítimo ganhou por 28-24 ao Povo AC. O Clube Jovem Almeida Garrete venceu o derby com o Colégio Gaia fora na 3ª jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino. Na condição de visitante, o Colégio Jovem Almeida Garrete conseguiu superar o rival da cidade por 29-28 e está no 3º lugar da classificação com 7 pontos. Ainda destaque para mais um triunfo do ABC de Braga, desta feita na deslocação ao Reduto do Caleb, vencendo por 27-22. Nos outros jogos, o 1º de maio venceu por 24-23 os Gilianos, o Benfica ganhou por 40-24 ao Alavário. Madeira Sado e São Pedro do Sul só se encontram a 11 de novembro.
Partimos para o futebol feminino. Na segunda jornada do Campeonato Nacional, o Valadares Gaia empatou a 0 na recepção ao Racing Power. A equipa de Vila Nova de Gaia soma assim 4 pontos e ocupa a terceira posição na classificação. Já o Famalicão foi derrotado em casa pelo Sporting por 1-3, enquanto o confronto minhoto entre Vilaverdense e Sporting de Braga foi adiado para o dia 2 de outubro, ficando ambas com menos um jogo neste campeonato. Nos restantes encontros, o Benfica foi ao Estoril ganhar por 4-1 e o Damaense ganhou em casa por 1-0 ao Clube Albergaria. O Torriense goleou o Marítimo em casa por 5-1. O Vitória de Guimarães entrou com o pé direito na temporada 2024-2025 da Zona Norte da 2ª Divisão Nacional de Futebol Feminino. As vimaranenses deslocaram-se ao terreno do Boa Vista na primeira jornada e golearam por 7-0. Ainda destaque para o triunfo do Sporting Braga B por 4-1 perante o Tirsense e para a vitória do Romariz Lousada na deslocação ao reduto do Rio Tinto por 3-2. O Gil Vicente frente ao Rio Ave foi adiado para este fim de semana. Já na Zona Sul, o Amora goleou na recepção ao Cadima por 13-0, enquanto o Futebol Benfica recebeu e venceu o Boadé Pastéis por 6-1. O Benfica B foi ganhar por 5-1 ao terreno do Atlético Oriense e o Sporting B goleou por 6-0 o Guia. Avançamos com o badminton. A dupla Bruno Carvalho e Diogo Glória conquistou medalha de ouro no torneio da Costa Rica Future Series 2024 em pares de homens. Na final da competição, os jogadores portugueses venceram a equipa canadiana com os parciais de 21-16 e 21-15. Além do ouro, Portugal também teve 3 medalhas de bronze, novamente por Bruno Carvalho e Diogo Glória, mas desta feita em singulares homens, mas também em pares mistos com a dupla Bruno Carvalho e Marina Paiva. Terminamos com o pádel. A dupla formada pelo português Pedro Perry e pelo espanhol Juanpi Andrada foi a grande vencedora do Open em Blesart, em Guimarães. Na categoria M1, a dupla luso-espanhola enfrentou o Tiago Valério e Guilherme Coelho na final e ganhou sem problemas com um duplo 6-0. Já em F1, o triunfo também foi para uma dupla luso-espanhola constituída por Candela Lucendo e Catarina Santos, que venceu Clarinha Santos e Cláudia Gaspar por 6-1, 4-6 e 7-6. Em duplas mistas na categoria MX2, Francisca Bragança e Manuel Bragança conquistaram o troféu. Na final mediram forças com Marta Gomes e Bernardo Gomes e venceram por duplo 6-3. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website atleta.pt e siga as nossas redes sociais. Uma boa semana!